Então eu queria saber do nosso querido Ivan, que uma coisa assim que é muito contraditória na minha cabeça. Eu que nunca fui um rockstar, você que já foi e é um Não, mas, rockstar. mais ou menos você já foi um rockstar. Não, nunca fiz show pra 100 mil Não, você foi pessoas. meio que um rockstar do humor, Ah, digamos assim. sim, mas Do nunca YouTube. É tive verdade. contato com o É. público, assim, fisicamente falando. Era tudo muito virtual, assim, e tal. A minha pergunta é, todo mundo quer ser um rockstar quando é criança, todo mundo quer ser famoso, quer ser artista, etc, etc. E a maioria dos que chegam lá, mas que chegam lá mesmo, assim, eu tô falando do Elvis, do Michael Jackson, não sei o quê, acabam maluco. Totalmente. Você pode ver que os maiores aços do mundo se deram mal. Aqui você que tá inserido no meio atribui isso. Acho que cada indivíduo é um indivíduo, porém, Uhum. a história mostra o que você está falando, né? De certa forma, eu acredito que alguns fatores são cobranças do próprio planeta, das pessoas que começam a envolver, porque quando você faz um sucesso nesse grau, você já não é mais você já tem que responder por prédios, por uma pessoa que seja, às vezes, pode acabar com a tua vida, um empresário, Uhum. ou uma rede de business que a pessoa acaba formando, que pesa. Muitas vezes também pela carga de trabalho, pelas exigências, e às vezes o cara tem... Eu conheço casos de pessoas que tiveram que, vamos chamar de apelar para droga, para poder aguentar 3 shows na mesma noite, depois 3 shows na próxima noite, e aí viaja para um outro continente, aí volta, etc. É uma coisa muito perigosa no mundo artístico, e muito fácil acesso, e se a pessoa quiser, para ela se tornar dependente, é um segundo, porque anda junto, inexplicavelmente anda junto. Essa coisa dessa facilidade que tem da loucura, né? Tanto da loucura imediata, quanto de uma loucura que vai sendo construída com a, vamos chamar de loucura do dia a dia de um rockstar, vamos dizer assim, ou de um popstar. Então você pega exemplos, no caso do Elvis, né, da pessoa talvez mais famosa que já existiu no mundo do rock, e talvez o maior assim, mas poxa, imagina como eu sempre falo, imagina a dificuldade de você ser Elvis Presley, sabe? O que passa na cabeça de um cara que sabe que ele é famoso em qualquer ilha do planeta, sabe? E as cobranças e etc. E puxa, aí de repente você não tem mais tempo para sua família, você começa a se perder, de repente, puxa vida, eu tô no meu show número 200 esse ano, ainda não voltei para casa. Então, de repente, a filha do cara tá crescendo, ele não tá acompanhando. Aí, junto com isso, alguns podem ocorrer deslizes, né, da vida, que pode te derrotar com mulheres excessos ou e abusos. sim, então de repente o cara cai ali, quando vê já nem viu o que fez. Muitas vezes acontecia, principalmente na década de, vamos dizer assim, da década de 40, que as pessoas não sabem, mas a época do jazz, a era de ouro do jazz e etc, os caras eram muito loucos, todo mundo muito louco, e na bebida, nas drogas e etc. E foi intensificando até que na época dos anos 60, com a chegada do mundo hippie, etc., já virou uma coisa normal. Não existia muito alerta de que a droga fazia mal. Existia apenas uma coisa, que a droga te elevaria a um outro grau de criatividade, de sensações. Então era uma coisa feita não com maldade, mas as pessoas achavam legal. Vou comer um cogumelo, vou tomar não sei o que, tal. E para muitos funcionou, para os próprios Beatles, abria horizontes para os caras. Talvez eles tenham visto coisas, porque o nosso cérebro, como a gente sabe, a gente não explora nada dele. Eu não sei dizer se de repente alguma substância pode abrir lugares dentro do nosso cérebro que possam realmente levar os caras. Quando você escuta os Beatles, talvez isso faça sentido, porque é sobrenatural o grau de beleza e criatividade daquela música. Mas voltando ao fato da loucura, isso acaba sendo uma coisa triste, né, no final de um artista, porque muitas vezes it's lonely at the top, como eles falam, né? É triste no topo. Você tá
tão violentamente no topo que é um topo inatingível. Então você tem que ficar isolado às vezes. Michael Jackson, ele para ir num mercado ele tinha que mandar fechar. Depois ele chegou numa loucura tão grande que ele contratava pessoas da equipe dele para se passarem por seres normais ali, desculpa, o modo todo mundo é ser normal, mas por se passar por gente que está comprando coisa ali, verdura no mercado, e ele fingir que essas pessoas são pessoas que estão ali, mas eram pessoas contratadas para que ele pudesse ter a sensação de como era depois, quero comprar uma alface, agora um Yakult. Sem precisar sair fantasiado Porque com óculos, chapéu, sobretudo. Ele não pode, né? Os caras reconheciam Elvis e Michael Jackson até quando os caras estavam com peruca. Michael ainda, acho que em questão da sobrecarga da fama e o contato físico ainda foi um pouquinho maior, né? Porque o Elvis não pôde sair e fazer turnê no planeta como o Michael. Ele foi meio que proibido de sair. Isso foi uma das coisas que mais afetou a saúde do Elvis. A coisa contratual, né, dele com o empresário. Tem um filme maravilhoso agora que saiu que mostra um pouco disso. Então, obviamente, sempre existem os dois lados. Elvis não seria o Elvis se eu não tivesse tido aquele empresário. E, ao mesmo tempo, ele teve um preço muito caro por isso, de infelicidade, não poder sair do próprio Estados Unidos por causa do contrato com os cassinos e etc. Junto com isso, os problemas, né, de família e etc. Imagina o que o cara era cobiçado diariamente por todas as mulheres do mundo, numa época... Ele quebrou padrões, né? Imagina um homem requebrar e cantar daquele jeito numa época de ditadura. Ele eu amo muito Elvis Presley, acho que foi o maior rockstar que já existiu. Acho que ninguém vai se comparar. Mas eu sempre falo que existe um trio que é o topo de tudo. Quando você fala de rockstar ou popstar, que é o Elvis, Freddie Mercury e Michael Jackson. No meu modo de ver. Assim como... 3 caras que realmente podiam ir para outra galáxia e representar. Isso é o rockstar do meu planeta. Podiam ser esses 3 aí. Mas é triste, né, Guru? Assim, se você parar para pensar, quanta coisa linda, né? E que de repente te leva para um caminho. Então a gente, no próprio nosso meio, que a gente cresceu com meu pai tocando jazz, pelos clubes de jazz, aqui fora do Brasil, dentro, etc. A gente via exemplos da própria banda de músicos do meu pai, que ele... pegava a gente criança tocando, a gente começou bem cedo, né? E ele mostrava, não falando mal da pessoa, mas ele demonstrava o que estava acontecendo. Que era aquilo? Ele tá assim porque ele usou tal coisa, aquele ali gosta de tal coisa, e os finais eram sempre bem cruéis. Então assim, eu tenho muitos amigos e eu nunca vou ficar ditando regra nem nada. O máximo que eu faço para quem eu conheço eu conto as minhas experiências dentro do meu... Eu sou muito criativo, eu gosto muito... Eu, ali, somos colecionadores de brinquedo, de peças maravilhosas. Então, assim, eu brinco muito. Eu tenho um grande amigo chamado Jax, que eu também tenho uma banda, toco na banda com ele, Night Stinger. E a gente cresceu colecionando Star Wars e etc. Pô, eu me lembro de eu com 18 anos com ele, cada um pegando um bonequinho e criava histórias e etc. E eu não via isso como uma coisa de sou retardado. Eu via como eu tô criando aqui com ele. Eu tô fazendo o meu filme aqui com ele, sabe? Uma arte, construindo cenários para os bonequinhos e etc. Então, esse tipo de coisa, acho que ela faz com que ela substitui tudo isso que eu poderia, de repente, com toda a facilidade do mundo, se eu quisesse, ser hoje em dia um dependente químico ou alcoólatra. Porque não é fácil ser artista, não é fácil ser músico, não é fácil ser roqueiro no Brasil, principalmente. É verdade. Mas aí eu acho que complementando um pouco a pergunta do Guru, você comentou muito da questão das drogas, essa coisa toda, mas hoje você tem artistas, por exemplo... não necessariamente artista, mas assim, pessoas que acabam adquirindo muita fama e exposição, o quão latente e perigosa é a depressão na vida dessas pessoas, não é? E assim, às vezes eu até paro para pensar sobre isso, e às vezes eu chego à conclusão de que talvez o ser humano não está preparado espiritualmente para ter esse nível
de abrangência e atenção. E no caso do Elvis não era droga, tipo cocaína, maconha. Era remédio mesmo, era isso aí. Era calmante, era um pra dormir, um pra acordar e etc. Os caras... Então assim, e existe os dois modos. E a depressão, ela realmente pode acontecer muito facilmente com o artista. Por ansiedade, por exemplo. Talvez por você desviar da sua missão de alma. Também. É que fechar uma turnê do Michael Jackson deve ser uma coisa infernal, né? Nossa. Ele não sabe aonde ele tá mais, é show. E ele acaba se perdendo, assim, eu acho que é isso que você falou, você perde o direito de ser você. Sim. Porque alguém controla, fala, acorda Michael, agora você vai ter que dar uma entrevista aqui no Good Morning Miami, aí depois um show não sei aonde, aí você vai pra Europa, aí não sei o que, aí depois tem a tour do Japão, aí você fala, nossa... Deve ser. Exatamente, é uma maravilha, aquele excitação, etc. Até que chega um ponto que é uma coisa anestésica, sabe? De tão grande que fica.